E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Cuidando do Dinheiro. Vamos começar agora o nosso mais novo episódio do podcast. E eu sou a Aline Sete, sou sócia e head de conteúdo da empresa. Estamos aqui hoje com Andressa Lopes. Oi, pessoal. Ela é CFO, sócia e também curadora de conteúdo da empresa. E o assunto de hoje é: aprenda a planejar as suas finanças. Isso para você já começar o próximo ano com o pé direito. Temos um convidado muito especial e vou apresentá-lo nesse momento. Ele tem um currículo bem extenso. Olá, Luiz, como está? Olá, boa noite, Aline. Boa noite, Andressa. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Luiz, vou apresentar o currículo bem extenso que ele tem, bastante experiência no mercado financeiro. Então, o Luiz, ele é especialista em finanças e ele atua nessa área já há quase 20 anos. Ele é graduado em administração pela Federal do Paraná e é também técnico em eletrônica pela UTFPR. Ele concluiu especializações em direção estratégica, finanças empresariais e ciência da computação. Além disso, ele é sócio fundador da Update Consultoria e ele provê desenvolvimento empresarial e também financeiro pessoal desde 2012. Ele é idealizador e criador do curso Empoderamento Financeiro, que eu já fiz, excelente curso, inclusive, e já foi head de finanças e investimentos da Escola Conquer e hoje ele atua como gerente financeiro da Mondelez Internacional. Luiz, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Vamos lá, então. O que a gente quer saber hoje, Luiz? Você tem uma longa trajetória, né, no mundo das finanças, você tem uma formação aí bastante grande com números. E nos conta um pouquinho da sua história e por que você decidiu, no meio da tua profissão, no meio da tua carreira, então, ensinar finanças para as pessoas. Legal. Então, vamos lá. Basicamente, nesses 20 anos aí, o que dá para destacar é que o planejamento financeiro entrou na minha vida a partir do estágio, né? E aí nunca mais saiu de mim. Então, eu tenho muito disso graças à experiência profissional, né? Então, o planejamento financeiro acaba fazendo parte do seu dia a dia. Você começa a aplicar muita coisa que você aprende na tua área, a tua área profissional, na tua vida pessoal, e assim foi. E ao longo do tempo, né, que você vai galgando experiência, né, galgando competência, e até mesmo sendo autoridade naquilo, né? Sim. O que acontece é que as pessoas acabam te procurando de uma forma ou de outra. Então, tinha muito parente, muito amigo, muito conhecido que vinha assim e falava: poxa, Luiz, ajuda aí com um plano de negócio, ajuda aí com as minhas finanças pessoais, me dá uma dica de investimento. E aí eu pensei, opa, né, tá aí uma oportunidade, né? Então, por que não profissionalizar tudo isso, né? Sim. Foi aí então que eu tive a ideia, juntamente com a minha esposa, que é minha sócia, de criar o Update, para profissionalizar a coisa, né? Tornar a coisa mais profissional. Você é mais ou menos aquela pessoa que a gente tem na família que faz curso de informática e a gente vai pedir aquela ajudinha para instalar uma coisa no computador. Fazer formatação. Fazer um paralelo para o pessoal de como que surgiu isso na sua vida, então. Foi por É aí. a referência da família para aquele assunto, começa a ajudar todo mundo e vê uma oportunidade de negócio. Exatamente, foi nesse sentido. E o interessante é que, assim, a gente vai falar disso aqui hoje, né? Interessante que até eu entrar no meu estágio na área de FP&A, eu não tinha essa consciência de como planejar as finanças, como cuidar do dinheiro. Não veio de... Não é uma coisa inata sua, então. Não, você não. foi aprendendo. Exatamente. Era uma coisa, primeiro, você gostava de finanças pessoais e daí partiu para a carreira. Foi da carreira para a sua vida pessoal. Isso mesmo, porque eu olhava assim e falava, a empresa aqui é uma multinacional, uma preocupação gigantesca com orçamento, com número. E aí você vai aprendendo, né? Fala, poxa, eu tenho que cuidar do meu dinheiro da mesma forma, né? E você já começou seu estágio nessa área? Foi nessa área. Já desde cedo? Desde cedo. E aí, a partir dali, aí a coisa anda, né? Porque você vai se especializando. Cada cliente que você atende é uma experiência nova que te ajuda. Exatamente, você cresce com isso. Toma gosto pela coisa mesmo. Isso. E aí, você gostando, não para mais, né? E, Luiz, você... percebo, assim, você contando a tua história, que você identificou essa oportunidade muito cedo, porque você ensina finanças desde 2012, é isso, né? Isso. Nem era moda, né? Nem era moda. Agora digamos assim, uma moda boa, vamos falar aqui, que falar de finanças é muito bom para o brasileiro. Sim. Mas em 2012 não tinham muitas pessoas. Não. Exatamente. Você foi um dos Não tinha mesmo. pioneiros na área.
Que interessante. O curso é que acabou vindo depois, né? Essa parte de você fazer o trabalho adicional ali para as pessoas, com as finanças pessoais, né? Então, isso foi antes. Agora, o curso veio depois. E aí também, né? Veja como as coisas acabam acontecendo. Uma coisa leva a outra, né? Nessa de eu estar ensinando para clientes em particular, eu comecei a criar alguns artigos, né, no LinkedIn, na internet. E aí, num desses artigos, o Joseph, que é um dos sócios da Conquer, viu um dos meus artigos. E aí a Conquer estava na época aqui, começando naquela época. Começando suas atividades, e aí ele me convidou, porque ele viu um artigo e me convidou para fazer parte lá do projeto. Olha só. E aí, durante 1 ano e meio, eu estive lá com eles, ajudando todo o planejamento do curso de finanças pessoais lá da Conquer, né? Como professor e como head de conteúdo. E aí, a partir dali, tomei gosto pela questão do ensino, né? E aí, né, isso acabou contribuindo para que depois eu conseguisse ter o meu curso dentro da Update, né? Então, Sim, muito legal. são 10 anos de experiência. Puxa, bem interessante, né? E conta pra gente, Liz, por que você acha que é tão difícil para o brasileiro planejar? Sempre que a gente fala de finanças pessoais, não tem como não falar de planejamento. Isso, eu acho que finanças e planejamento tem que andar junto. E a gente verifica que o brasileiro é muito endividado, não consegue poupar. Eu vejo que, em grande parte, é muito falta de planejamento. Por que você acha que o brasileiro não tem esse estímulo do planejamento das finanças? Excelente essa sua pergunta. Eu acho que tem alguns fatores. A primeira que eu coloco, acho que é a própria questão cultural. Né? A gente tem aquela máxima, né? Deixa a vida me levar, ou leva a vida eu, não sei como é que é, né? Do Zeca Pagodinho. Do Zeca Pagodinho. Né? Então, essa questão de você não se preocupar com o futuro, acho que está bem inerte na nossa cultura, né? Para tudo, né? Não é só para finanças. E isso exerce uma forte influência nas nossas decisões, especialmente na hora de lidar com o dinheiro. Né? Isso que eu vejo muito. E a gente percebe que, por conta disso, a única coisa que o brasileiro tem planejado ultimamente é só móveis, né? Móvel, cozinha, o quarto planejado, né? Agora, mexer com o dinheiro não está nem aí. Então, eu acho que essa é a primeira parte, essa é a questão cultural, né? Até tem uma estatística que eu estou lembrando aqui agora, diz que 62% das pessoas, os brasileiros, não planejam porque eles acham que é restritivo demais. Não pode passar vontade. Ele acha que, por ele planejar, ele vai deixar de viver alguma coisa, né? E isso é inerte da nossa cultura. Então, esse acho que é o primeiro ponto, sabe? Brasileiro tem dificuldade de falar de dinheiro, né? Até assim, às vezes as pessoas vão conversar sobre salários, sobre oportunidades, e as pessoas têm restrição de falar isso aqui. Parece que tem medo que alguém venha pedir dinheiro, que você não pode falar que... parece que é pecado você falar que você ganha bem. Sim. Você não pode, se você ganha, você sempre fala que... Pode ver, ninguém gosta de comentar que não, eu ganho bem, eu economizo, eu pouco tenho o meu dinheiro. Parece que você falar isso, vai vir alguém sempre pedir o dinheiro para você e não pedir o conhecimento. Isso que é engraçado também, né? O brasileiro não vai muito atrás do conhecimento, ele quer o dinheiro fácil. Que é a dica quente. Qual é a melhor ação do momento. Exatamente. A dica quente. Outro ponto que eu vejo é a questão da família, que eu acho que está muito interligado com isso, né? Porque a vida financeira de uma criança, ela acontece 20 anos antes dela nascer. Ou seja, se os nossos pais, os nossos avós viviam uma vida de apagar incêndio, não se preocupar com a grana, não tá nem aí para um planejamento futuro, então isso acaba passando de geração para geração e nós aqui somos bem influenciados por isso. Sim. O contrário também é verdadeiro. Se você tem um visionário apenas na família, um cara só, que decidiu pensar fora da caixa e pensar nas gerações futuras, essas famílias hoje colhem os seus frutos também. Com certeza, e as pessoas também vêm de uma geração onde você trabalhar, contribuir para o INSS e se aposentar com benefícios do governo ainda era uma coisa sustentável algumas gerações para trás. Hoje em dia a gente já sabe, obviamente, que não é. Né? Não tem mais como depender só de INSS e você precisa ter o seu próprio plano de previdência, não, né? Deixar os outros planejarem a sua vida, Exatamente. né? Que é muita coisa. Eu acho que a própria previdência contribui um pouco para isso. Eu não preciso me preocupar. Lá na frente eu vou ter a aposentadoria do governo, sim, que é errado, a gente sabe que não está certo. Não funciona. Mas aí a pessoa aprende a não se planejar porque já tem alguém planejando por ela, não é? O brasileiro adora delegar, né? Responsabilidade. Sim. E, Luiz, por que você acha, então, assim, né? A gente já falou bastante de crença e tal, e as pessoas sabem que é importante se planejar. Mas na sua visão e na sua experiência, o que você acha que é mais importante? Por que é importante fazer esse planejamento, assim,
financeiro? Bem, primeiro porque planejamento é vida, né? A pergunta que eu faço para vocês aqui, quem está assistindo também, você entraria num avião sem um plano de voo, né? Sem saber o quanto tempo vai durar a viagem, o quanto de combustível eu vou usar, qual é a previsão do tempo, né? Tudo isso, a distância percorrida. Não sei, É uma ótima chegar, analogia. não sei se vai dar para chegar, você tem que descer aqui, você tem que descer ali. Exatamente, dificilmente alguém entraria, né? Aí, relacionado a isso, faz sentido eu viver de uma forma que eu não sei onde eu quero chegar, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero conquistar? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Esse é o primeiro ponto do que eu acho que o planejamento é importante, porque faz parte da sua vida, deveria fazer parte da sua vida. Sim. Né? E outro também porque, assim, é muito difícil uma pessoa conseguir fazer algo significativo na vida sem um planejamento por detrás. Sim. Aqui a gente pode citar, por exemplo, um atleta, um cara que vai disputar a Olimpíada. O cara tem um planejamento do que ele vai comer, do quanto ele vai dormir, de qual é a rotina de exercício que ele vai ter que fazer, né? Tudo com qual objetivo? De lá na frente ele conseguir a medalha. Na vida financeira é a mesma coisa. Né? Se eu tenho o meu plano de ter independência financeira, ou de comprar algum material, ou de fazer uma viagem, ou de manter e sustentar uma família, no mínimo eu vou precisar de um planejamento para isso. Sim. Então, essa analogia que você faz, que é muito parecida as duas coisas, né? E até tem muitas famílias que, se você perguntar o quanto ganha e o quanto gasta, o mínimo do planejamento, né? Que a gente fala, planejar não precisa ser uma coisa tão extensa cada centavo, cada coisa. Você vê que falta o básico nas famílias, saber quanto que ganha e quanto que gasta todo mês. Pode chegar para as pessoas e perguntar, qual que é o teu custo fixo por mês? Isso já é um planejamento, né? Você saber qual é o seu custo fixo, qual que é esse valor da escola das crianças. Será que ano que vem a escola vai crescer? Vai aumentar o valor? Quanto que vai aumentar de valor? Quanto que eu gasto de mercado? Nem isso o pessoal faz, né? Não, a pessoa fica muito no achismo, né? Eu acho que dá no mês que vem, eu acho que dá para comprar, eu acho que dá para fazer, sempre no achismo, né? E talvez não seja só uma questão de pensar em realizar sonhos ou no amanhã, na escola amanhã, mas as pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade de pensar no eu futuro, né? Assim, como que vai ser a minha saúde? Eu vou precisar pagar hospitais, eu vou precisar ter um plano de saúde mais caro. Talvez falte um pouco dessa responsabilidade mesmo, né? Da pessoa olhar para frente e não só, quero comprar o iPhone, quero comprar o carro tal. Talvez não seja só realizações, mas ter um pouco dessa responsabilidade pela vida do amanhã também. Excelente, Aline. A questão do planejamento é você se tornar o gerente financeiro da sua vida, né? Sim. Porque ninguém explica pra gente, né? Mas toda atividade que a gente faz em vida tem uma contrapartida de dinheiro seu ou de outra pessoa. Não existe almoço grátis. Exato. Se você não é um dinheiro seu, é de outra pessoa. Com certeza. E quando você faz um planejamento, você começa a ter um certo controle das coisas, né? Não necessariamente você vai acertar, até porque a gente faz plano para errar, né? Mas, até, deixa eu explicar isso, né? Por que a gente faz plano para errar? Porque o plano ele sempre vai ser uma boa notícia. Porque se você for melhor do que o teu plano, se sair melhor do que o seu plano, ótimo, ninguém vai reclamar porque você foi melhor. Sim. Se foi abaixo do que você esperava, também é ótimo, porque o plano te dá a explicação do que aconteceu, para que você possa consertar. E ser melhor da próxima vez. Exatamente. Então, com esse tipo de leitura, você começa a fazer o gerenciamento financeiro da sua vida e você se torna o responsável pelo dinheiro da sua vida, que automaticamente te torna responsável pela sua própria vida. Sim, porque quem fala que dinheiro não importa também não tem, ou tem muito dinheiro, Ou não tem nada. ou não tem cabeça. Mas, Luiz, conta pra gente qual é o ciclo do planejamento financeiro. Como você enxerga o planejamento financeiro, como fazer, quando, com quem? Legal. Então, acho que tudo começa com a parte dos registros, tá? Então, o registro das suas receitas e dos seus gastos. Começa por aí. É a parte mais chata do planejamento financeiro, eu acho, porque você tem que despertar o contador em você, né? Então, para quem não realmente gosta... sentar, pegar as contas. Não tem como. Você precisa ter um registro, né? Então, você vai registrar tudo que entra e tudo que sai da sua conta bancária. E ter uma disciplina, né, Luiz? Porque é a parte chata, porque tudo que envolve disciplina é chato. Ninguém acorda morrendo de vontade de anotar números, né? Nossa, que vontade que eu acordei hoje de colocar tudo numa planilha. Ninguém acorda com essa vontade. Então, acho que envolve disciplina e por isso que é complicado mesmo. E é fundamental por quê? Porque isso vai te dar leitura para você saber onde que você está. Porque do que adianta você ter um mapa se você não sabe onde você está? Você vai fazer primeiro o registro inicial para saber qual é a sua situação do momento. Exatamente. É o primeiro passo do planejamento. Exatamente. Então, fica a dica para o pessoal. Anotem todos os seus gastos, entradas, né, todos os créditos e saídas
tudo o que você gasta, principalmente o gasto fixo, para conseguir ter uma noção onde que dá para diminuir, o que sobra. E não importa a forma que você vai fazer isso. Né? Os antigos tinham acho que faziam no papel antes, né? Livro caixa. A minha mãe ainda usa o caderninho e a Bic. Então, não importa a forma. Funciona, né? Exatamente, esse é o ponto. Não importa a forma, o que importa é que você faça. Seja no caderno, no papel, no aplicativo, no E Excel. hoje tem muitas maneiras, né? Aplicativo em celular é o que mais tem para controle de finanças, Não né? tem mais desculpa para não fazer, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, você ter os registros. Depois, você precisa categorizar de forma correta também, né? Então, receita, beleza, isso é tranquilo. Todo mundo sabe que receita é uma só, aquilo que entra na tua conta. Agora, o que sai, o ideal é você separar em duas contas, né? Duas grandes contas que a gente chama, que são os gastos básicos e os gastos adicionais. Então, você tem que olhar para a sua vida financeira e determinar, puxa, esse gasto que eu estou fazendo aqui, ele é um gasto básico ou ele é um gasto adicional? Ou seja, ele é um gasto que, se eu deixar de fazer ele, não vai me trazer nenhum prejuízo na vida, que seria um gasto adicional, ou ele é um gasto que, se eu não fizer, putz, ferrou, que aí seria um gasto básico, aquele que todo mês você é obrigado a fazer. Separar nessas duas caixinhas te dá uma ideia de que o que eu posso cortar, o que é essencial. Pessoal, né? O que é o básico? É a conta de luz. Se eu cortar a conta de luz, se eu não pagar a conta de luz, não vou ter luz, vou ter sérios problemas. O que pode ser considerado adicional? A blusinha, o futebolzinho extra, aquela cervejinha. Porque se você cortar, não vai causar grandes problemas na sua vida financeira, no seu dia a dia ali. Talvez pensar assim, e se eu perder meu emprego amanhã? O que eu vou precisar manter de contas? O Netflix é legal, é importante? Mas não é necessário. Né? Então, se você perder o emprego, o que você vai manter de contas? É isso aí. Talvez Esse pensar é o nisso segundo passo. no simples mesmo. Categorizar corretamente. Aí o terceiro passo seria o quê? Você definiu onde você está. Categorizou corretamente as suas contas. Aí vem a parte da projeção, vem a parte do orçamento, vem a parte do planejamento, que é você fazer uma projeção dessas contas. Então, eu vou projetar minha receita para os próximos meses, meus gastos básicos, meus gastos adicionais, né? E aí eu começo a ter uma visão mais a longo prazo, né? Começo a ativar o olho de Tandera, minha bola de cristal, né? Meu oráculo, e aí eu vou tentando prever o meu futuro, né? Acho que eu acho que quando a pessoa tem, talvez, todas essas ferramentas na mão, como você está comentando, cria clareza. E aí, quando a pessoa enxerga aquilo que ela tem, aquilo que ela vai ter de gastos, ela consegue agir e fazer mudanças com base naquilo que ela está vendo. Né? Porque também não adianta você ser aquela pessoa, você é a pessoa da planilha, você está lá toda semana anotando teus gastos, mas você não faz nada com aquilo. Né? Então, é bem interessante você ir ajustando semana a semana ou mês a mês. Se apertou, né, de um lado, você tem que, de repente, ou fazer uma renda extra, ou você tem que cortar algum gasto. Então, tem muito isso quando a gente coloca em agilha e organiza. Às vezes você descobre que é só um futebolzinho no final de semana, eu não gasto nada. Mas você vê que é toda semana, e não é só futebolzinho, é o combustível até lá, o estacionamento, é a cervejinha. E de repente você não tem alguma coisa que você quer, e você excluindo isso, você vê que você consegue aquele montante, quero trocar de carro, não tem dinheiro para trocar de carro. Será que não tem dinheiro mesmo? Acho então quando você categoriza e você consegue realmente saber o quanto que você gasta em cada coisa, é muito importante, né? Isso está muito alinhado com o quarto passo, né? Do ciclo que seria... A gente já está se antecipando a você, Luiz. Não, mas é isso mesmo, essa é a sequência, que é a parte de guardar dinheiro. A partir do momento que você começa a ter essa leitura, você começa, opa, aqui eu posso guardar, né? Aqui eu posso mexer para sobrar um pouco mais de dinheiro, porque... nunca se esqueçam, né? O objetivo principal do planejamento financeiro é fazer sobrar dinheiro. Sim. Né? A gente tem que ter esse objetivo. Então, esse seria o quarto passo, né? Por vários motivos a gente fala que ter dinheiro é importante, né? Mas outra coisa, a gente sempre fala da questão de cortar gasto, a gente pode tirar aqui. E é muito importante também falar da renda extra. Porque quando a gente fala de receita, todo mundo pensa o salário. Mas será que é só a renda, o que entra na sua vida, será que é só a renda? Será que você não pode fazer um bico, ensinar alguma coisa que você sabe, vender o bolo? Eu não quero cortar aqui, eu tenho esse gasto e está faltando dinheiro. Onde que eu posso atuar também, né? Eu acho que o planejamento financeiro vai nisso também. Eu não consigo cortar gasto, mas eu consigo ganhar mais? Como que eu posso fazer para ganhar mais, né? Então, a gente acha bem interessante olhar para os dois lados da planilha, né? É isso aí, até porque na hora que você está planejando as suas receitas, é esse tipo de questionamento que você tem que fazer, né? Onde
Onde eu posso atuar aqui para ganhar um pouco mais, né? Sim. Posso ter uma renda extra, né? Ou até verificar, não, tô ganhando pouco, mas vou fazer algum curso para melhorar isso, para ter um aumento salarial. Sim. Aí o quinto passo é compartilhar os resultados, né? Então, você fez a tua projeção, está acompanhando, está analisando com o que está acontecendo no teu dia atual, no teu mês a mês. Aí você tem que compartilhar isso com a família, compartilhar com o marido, né? Falar sobre o assunto em casa. Sobre colocar todo mundo no mesmo barco, né? Porque todo mundo tem que fazer parte do ciclo. Comemorar quando atinge as metas. Sim. Exatamente. Para fazer a coisa valer a pena, né? Senão... Sim. Não tem o porquê, né? E até as crianças têm que entrar nessa jogada, porque não adianta só o casal falar sobre dinheiro e as crianças não entendem por que não pode gastar, por que tem que ficar em casa. É interessante envolver todo mundo. Nessa linha aí, sempre surge uma dúvida, né? Como é que eu faço o controle? Eu faço individual? Por exemplo, eu sou casado e só com meu marido, só com a minha esposa. Eu faço individual, cada um faz o seu, a gente faz junto. Então, a dica que a gente dá é faz em conjunto, né? Você pode colocar uma pessoa para cuidar. E às vezes você pode trocar. Então, nesse momento, o marido está responsável, mas daqui 6 meses troca, a esposa fica responsável. Isso. Porque senão vira um carro com 2 volantes, né? Sim. Aí não vai para lugar nenhum. Se eles não estão alinhados nos objetivos, né? Isso aproxima o casal, né? Porque você coloca os sonhos, coloca suas metas, seus objetivos, olha para frente em conjunto. É interessante que você falou, uma hora, não ser os dois, porque acaba dando bagunça, as atividades se sobrepõem, e cada hora ser um a cada tempo para ver as dificuldades também, para entender o que é, porque quem está realmente planejando deve ser aquela pessoa chata. Não vamos sair hoje para jantar, não vamos economizar. E a outra pessoa que não está vendo ali no dia a dia o planejamento, às vezes leva a vida mais no oba-oba. Então, se inverte esse papel, é muito interessante essa sua dica mesmo. Exatamente. Muito bom. E a gente sabe que você tem um método de ensino que, inclusive, é bem eficiente. Eu já fiz parte disso, eu sei. É bem interessante mesmo. E eu acharia bem legal se você pudesse compartilhar um pouquinho daquilo que você ensina, porque assim as pessoas já vão começar o ano com o pé direito, já vão começar a se organizar. Tudo bem que o ano já está quase acabando, né? Com eleições, com Copa do Mundo, com Natal, a gente já pode até desejar feliz 2023. Mas ainda tem um tempo para o pessoal se organizar e começar bem o próximo ano. É isso aí. Até porque, se você olhar, as grandes empresas, elas estão exatamente nesse momento fazendo o seu orçamento, seu planejamento para o ano que vem. Né? Sim. Então, Desde o começo do último trimestre. E a gente teria muito para aprender. Se elas são grandes empresas, por que a gente não pode replicar na nossa vida? Esse é o ponto, exatamente. Então, acho que agora a gente está no momento ideal, né, para olhar para 2023. E o meu método, até vou distribuir aqui para vocês acompanharem comigo. Legal. Obrigada. Depois eu distribuo o arquivo também. E criou dentro da nossa consultoria, baseado na nossa experiência de atender as pessoas, né? Porque a gente queria uma ferramenta que tornasse o processo da consultoria mais simples, mais ágil e que as pessoas entendessem, né? Esse era o objetivo. Então, a gente criou o Canvas das finanças pessoais, que é basicamente uma folha de papel, né? Com 9 quadrantes. E ele é um mapa visual de tudo aquilo que a gente acredita ser importante na hora de você pensar em planejamento. E ele é bacana porque ele, como eu falei, ele é simples, é uma folha de papel, então a pessoa que fala que planejamento financeiro é muito difícil, eu vou mostrar aqui que com uma folha e uma caneta você faz, né? Só basta ter um pouco mais de atitude e querer realmente fazer. E o legal do Canvas também é que, assim, é um momento em que você vai colocar as suas ideias no papel, né? Porque se você não coloca nada no papel, você não está materializando nada. Então, uma vez que você já pensou e botou no papel, você já materializou algo. Sair do pensamento, acho que é a primeira coisa. Se compromete mais, você tem um compromisso maior com aquilo, né? Exatamente, é muito poderoso isso, né? Porque as pessoas fazem muito disso para outras coisas da vida. Então, a pessoa escreve lá as metas de, quero emagrecer, quero comer melhor, e não sei o quê, mas para dinheiro ninguém nunca faz, né? Ou dificilmente acaba fazendo. Sim. Então, a gente criou essa metodologia aqui. E aí, você colocando no papel também e olhando para ele ao longo do ano, vai ficar muito mais fácil para você identificar aquilo que você quer, aquilo que você planejou por ano. Né? E torna... acompanhamento, né? Exatamente. Você cria um compromisso com você mesmo. Né? E outra, uma vez que você tem um plano no papel, você sempre vai poder melhorar ele, né? Porque você tem um plano. Sim. Quem não faz um planejamento não vai melhorar nada porque não tem... Não faz nada. Não tem o que lembrar, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem o primeiro quadrante ali, ó,
que é o quadrante do autoconhecimento. Então, nesse quadrante, aqui você vai pensar a sua vida financeira atual e vai pensar o que eu posso melhorar para o ano que vem, tanto em termos de comportamento quanto em termos de atitude em relação ao dinheiro. Um exemplo. Eu sou um cara que gosta de dar muito presente para as pessoas. E aí, ano que vem, a situação não está muito boa, então eu tenho que me controlar em relação a isso. Então, eu vou escrever aqui, não dá muito presente. Limitar um valor. Limitar um valor menor. Limitar o valor para... tá bom. A linguagem da pessoa, a linguagem de amor da pessoa é presente, ela sai comprando para todo mundo. Mas é uma porque interfere isso, como você está colocando isso, é importante a gente lembrar que tudo está relacionado com o financeiro. Você ser uma pessoa que gosta de dar presente é muito legal, é muito bonito, mas acaba impactando na tua vida financeira. Então, como você falou, é importante saber ter esse autoconhecimento e se colocar, às vezes, um plano ali, uma meta para ser cumprida. E aí vai, é não ir no mercado com fome, é não levar a criança junto no shopping, e aí você vai fazendo algumas coisas... Tem muita ideia boa, anotar. Uma delas seria anotar todas as despesas. Exato, ou então começar a fazer o planejamento, vai ser o meu objetivo para o ano que vem. Bem interessante esse quadrante, Luiz. E esse é o mais difícil, porque esse exige um autoconhecimento de você, né? Sim. Se conhecer, e aí é muito mais complicado. Ou deixa o marido ir ao mercado, porque o marido ele segue só a lista. Você fez a lista, ele compra o que está na lista. Na hora que a gente que vai no mercado, compra a lista e mais 5 milhões de coisas. Você deu a dica, é boa, não vai com filho. Aí nós temos o quadrante das receitas, né? Ali a gente divide em 2, que seriam as receitas recorrentes e as eventuais. Então ali você vai marcar aquelas receitas que são recorrentes, basicamente que todo mundo tem, e salário. Sim. E as eventuais é aquilo que a gente conversou, a renda extra, o bico. E aí você vai colocar aqui. Eu esqueci de dizer, o Canvas ele é todo base anual. Entendi. Tá? O que é muito bacana, por quê? Porque o brasileiro não tem essa visão de olhar o ano. Coisa que o americano, por exemplo, já faz tudo base anual. Salário, gasto, tudo. Porque quando você olha base anual, aí você se assusta com o número que dá, né? E aí você se torna mais forçado a mudar. E obrigado a pensar no e você acaba longo, lembrando... entre aspas, desculpe. O longo prazo, entre aspas, né? Porque é longo para quem nunca faz nada. Mas um ano não é um prazo tão longo assim, né? E aqui é bom o anual, porque você acaba lembrando de gastos como IPVA, né? Que é só uma vez por ano. E aí você consegue ter essa visão do todo. E tem muita gente que recebe o 13º, então também, né, conta com tudo isso. Exato. Daí você vai marcar aqui nas receitas o que você tem de receita no ano. Esse seria basicamente o quadrante das receitas, né, que é um bem importante também. E aqui, como a gente está falando de planejamento, aquilo que a gente conversou no início, eu tenho uma ideia de abrir um novo negócio ou de fazer uma renda extra de forma XYZ, você pode marcar aqui também como sendo um objetivo para o ano. Sim. Aí você tem o quadrante do desapego, né, que esse quadrante ele é bem legal porque você vai pensar o que você pode doar, vender ou se desfazer de coisas que você não usa mais para o ano que vem. Para tornar a vida mais leve, menos complexa, mais simples, com menos coisas em casa, né? E ainda fazer uma renda com base naquilo que você não usa mais. Então, é uma reflexão que você tem que fazer com a família. A gente tem algumas dicas. Coisas que você não usa há mais de 6 meses, não faz sentido ter. Tá só ocupando espaço e pode virar uma renda extra. Exatamente. Em casa, a gente tem esse costume de olhar e ver o que a gente não está usando. Então, a última coisa que saiu de casa foi um micro-ondas, porque a gente só usava aquilo lá para esquentar água e leite. Eu falei, para quê? Fogão. Tem fogão, para que eu preciso manter um micro-ondas? Então, você vende micro-ondas, a grana você vai e investe, aplica alguma coisa, né? Sim. Então, esse quadrante é bem bacana, né, do desapego. Só que esse aqui você tem que conversar com a família, né? Porque vai que você joga fora alguma coisa. Joga alguma coisa fora do marido. A camiseta preferida do marido. É engraçado também que eu tô lembrando aqui que tem algumas técnicas para isso que são mais hards, né? O pessoal fala assim, se você tivesse que ir para uma ilha deserta amanhã e pudesse levar só 3 malas, o que você levaria? Todo o resto não é o que você quer descartar, é o que você quer manter. Exatamente. O resto você pode desfazer porque você não vai precisar. Então tem algumas metodologias. Tem um documentário na Netflix também que é bem bacana, que vale a pena dar uma olhada, que chama-se Minimalismo. Então fica a dica pro pessoal. Fica bem em linha disso que a gente está falando, do desapego. Legal. Aí nós temos o quadrante do patrimônio. Aqui você vai listar as coisas que você tem em termos materiais. Digamos assim, eu tenho um carro, eu tenho uma moto,
eu tenho um apartamento. Mas acho que é válido a gente falar do patrimônio aqui, porque muitas pessoas confundem também. Eu tenho uma casa. A casa é tua ou a casa está financiada? Qual que é o seu patrimônio real? Porque é muito louco também que algumas pessoas pensam, não, eu tenho casa, eu tenho carro. Você tem mesmo? Será que você tem esse patrimônio? Eu acho que é... Ou você tem a dívida. Ou você só tem a dívida. Então, eu acho que é bem importante, eu não sei como que você sugere aos seus alunos utilizarem isso, mas naquele choque de realidade mesmo, sua casa vale 500 mil, mas você está devendo 400 para o banco, seu patrimônio não é de 500 mil da casa, seu patrimônio é só de 100 mil, né? Excelente, é isso aí. Até a gente brinca que a gente chama de patrimônio do mal, né? Que é a dívida. Sim. Você, com muito esforço, conquistou aquela dívida. Né? Então, você tem que colocar ela aqui também para você se lembrar que ela existe. Coloca as duas coisas. Então, eu tenho a casa, mas tenho a dívida. Tem gente que coloca aqui, por exemplo, a foto do cartão de crédito para lembrar que tem uma dívida no cartão de crédito, ou um crediário que fez, ou coisa assim. Então, é isso que vai também. Mas coisas também, do sentido, que eu posso dizer, um diploma, algo que a pessoa, às vezes, investiu, pode colocar aqui, poxa, meu diploma é algo que me orgulha, é meu patrimônio. Então, você coloca aqui também. Né? Então, Aí você fala, Luiz, para que tem esse negócio? Porque te dá uma ideia daquilo que você já conquistou. Sim. Porque depois você vai comparar um Canvas de 2023 com o de 2024, você vai ver que, mudou alguma coisa no meu patrimônio, já vê uma evolução. Né? Exato, você já está dando passo lá na frente, né? Já falando que isso daqui ficam de listinhas, com anos comparados. É muito interessante realmente isso, porque teus sonhos mudam, como você falou, o autoconhecimento, e fazer essa análise de um ano para outro é muito interessante. Gostei dessa dica aqui. Sim. Seria lá da frente de fazer comparando. Ver a nossa evolução, né? É isso aí. Aí tem o quadrante dos sonhos, que daí aqui já é uma parte mais você pensando aquilo que você quer. Então, a gente divide aqui em sonhos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo até um ano. Né? Coisas que você quer conquistar, por exemplo, em 2023. Eu quero fazer uma viagem para a África. Então, você vai colocar aqui, meu sonho de curto prazo, uma viagem para a África em 2023. E o valor mais ou menos que você acha que vai gastar. Médio prazo, sei lá, quero comprar uma casa, um imóvel, quero me casar, então você vai colocar isso aqui também. E longo prazo, uma aposentadoria, dependência financeira, então você vai colocar aqui aquilo que você está pretendendo já mais para frente, né? Para você já te dar aquela ideia daquilo que você tem que saber percorrer. Todos os lugares onde você quer chegar. Isso, exatamente. Porque é a grande sacada do planejamento, né? Quando você tem uma meta e um sonho aqui onde você quer chegar, fica muito mais fácil de você dizer não para tudo aquilo que não vai te ajudar nisso. Não existe ter foco, né? Então, esse quadrante é importante para isso. Aí vem o quadrante do desespero, né? Que são as despesas. Aí a coisa complica, né? Porque é até meio desigual, porque nas receitas geralmente você tem 1, 2, 3 linhas ali, e nas despesas aí é um... Às vezes precisa de uma folha a mais. Exatamente, precisa de 2 canvas para colocar aqui, né? Mas a gente divide entre despesas básicas e adicionais, aquilo que a gente conversou no início, né? O básico é o aluguel, que precisa. É a luz, exatamente. O mercado. A escola das crianças muitas vezes. E os adicionais é o dinheiro da cachaça, do cachorro, da blusinha, o futebol. Exatamente, você vai colocar aqui. E aí, aqui embaixo, se vocês perceberam, tem ali um campo chamado percentual da receita. Sim. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai listar todas as suas despesas básicas, por exemplo, e vai chegar num valor X. Esse valor X você vai dividir pelas receitas. E aí você vai chegar o quanto aquele gasto básico, por exemplo, representa da sua receita. Isso explicando para o pessoal, um salário de 5 mil de receita, não só o salário, mas se eu juntar todas as receitas de 5 mil, se eu gastar lá 2.500 com as despesas básicas, eu já tenho comprometido ali 50% da minha receita. Perfeito, essa é a conta. E a mesma coisa você faz para as despesas adicionais. Por que isso? Porque a gente tem um númerozinho mágico, né? A gente não gosta de falar em número certeiro, assim, ou né, bater na pedra que aquilo é a realidade. Mas a gente tem uma referência que seria você gastar 50% da sua receita com gastos básicos, 30% com gastos adicionais e 20% da sua receita com investimentos, né? Previdência privada, enfim. Né? É o ideal. Agora bate desespero em todo mundo. Não sobra os 20%. Tem muitas pessoas aqui que só no básico eu acho que já está em 80%, 90%. Até porque... É a hora do desespero. É aquela pessoa que passa todo mês e está sempre no cheque especial, contando com o cartão de crédito. E pra gente que é pobre não tem jeito. Se chegou nisso, você precisa fazer o quê? Ou corta... ou aumenta a receita. Mas é interessante que a pessoa vai colocar no papel, né? Esse teu método tá muito interessante, Luiz. Vamos continuar. E aí é legal porque também o que acontece? Às vezes a pessoa não faz, pegando um gancho do que a gente está conversando, às vezes a pessoa não faz um exercício desse com medo de saber o resultado. Sim.
Mas Como enfim. aquela pessoa que eu não vou me pesar porque eu não vou saber o quanto eu engordei. Exatamente. Não importa o resto, não importa a aparência. Parece que só se ela se pesar é que ela vai saber que engordou. Exatamente. E aí o que é legal, você vai ter aqui, como a gente falou, base ano. Então você vai ter o quanto as suas despesas básicas adicionais você gasta no ano. E aí vai entrar naquilo que a gente conversou também. Puxa, eu estou gastando tudo isso da receita em ida para o bar, né, com cachaça, com coisas ilícitas, não, coisas... E aí a pessoa já começa a pensar, opa, se eu tenho o meu objetivo, né, meu sonho aqui de fazer uma viagem ano que vem, eu posso cortar nisso aqui, porque isso aqui não faz sentido, não está contribuindo com o meu sonho. E assim você começa... Fica muito mais visual, né? Isso, exatamente. E aí depois das despesas a gente vai para os investimentos, né? Porque aí qual é a grande sacada aqui? Você tem as suas receitas, tira as suas despesas, o ideal é que sobre os 20% para ir para os investimentos, para a previdência privada, para a poupança, enfim, para onde a pessoa dedicar aí o que ela está guardando. E a gente divide aqui entre renda fixa e renda variável, né? Aquele portfólio de investimento que a gente sabe também, vamos só no nosso podcast, ou assistam ao conteúdo da CDD para vocês entenderem um pouco mais, mas a gente sabe que um bom portfólio de investimento é aquele que tem de tudo um pouquinho, né? Que é uma pizza. Sim. Tem um pouquinho de cada coisa. Isso, e aí você vai destinar aqui o quanto você vai colocar por ano, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Digamos que no ano eu tive 100 mil de receita e 80 mil de despesa, sobrou 20 mil. Aí eu vou colocar, sei lá, 10 mil no ano na renda fixa, 10 mil no ano para renda variável e vou ver o quanto desses 10 mil eu vou alocando ao longo dos meses, né? Sim. Essa que seria a grande sacada aqui. E aí você consegue fazer a continha do percentual da receita aqui também, para chegar naqueles 20%. Ah, Luiz, não chego nos 20%. É um alvo, né? É um objetivo a ser atingido. Chegou nos 5, tá ótimo. Chegou nos 10, tá ótimo. Chegou no 1%, já tá bom. Conseguiu economizar, tá à frente de muitos brasileiros. Exato. E quem sabe no próximo ano o teu gráfico já vai evoluir. Exatamente. Aí nós entramos no quadrante aqui do planejamento de metas, né? E qual é a sacada aqui? Como você tem os seus sonhos de curto prazo, então tudo aquilo que você quer fazer para 2023, por exemplo, que vai envolver um gasto material, você coloca aqui. Ah, quero fazer aula de balé. Então você vai colocar aqui no primeiro semestre de 2023, minha meta é de fazer aula de balé. A ação requerida, me matricular numa escola. O risco, não ser regular ou não continuar. Né? Ah, quero fazer uma renda extra. Então, meta, renda extra. Ação requerida. Vou, sei lá... Vender brigadeiro. Vender jequiti. Aí vai botar o risco que, não se adaptar com o produto e não fazer. Então, você vai planejando aqui aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque isso aqui vai te ajudar para que lá na frente você consiga ter mais firme aquilo que você se comprometeu com você mesmo. Exemplificando. Se eu vou fazer o meu canvas embaixo do ar-condicionado, debaixo das cobertas, no conforto de casa, eu colocar lá, em julho de 2023 eu vou economizar com gastos da minha casa porque eu vou morar com a minha sogra. Tranquilo. Se você não tiver isso bem firme, bem escrito, vai chegar em julho de 2023, você vai olhar para a cara da sogra, vai falar, puxa, não vai rolar, e não vai fazer. Não vai fazer. Então, por isso que é bem importante colocar o... Tem o comprometimento, né? Isso. E não só anotar, eu acho que é importante sempre revisitar esse canvas. Dá para colar no espelho. Uma boa ideia. A pessoa olhar todos os dias e lembrar o que precisa fazer. É isso, essa é a sugestão que a gente dá. Por isso que, primeiro, você pode fazer em conjunto com a família, que seria fantástico, né? E aí você pode aproveitar... Isso aqui é importante, que eu estava esquecendo. Você pode aproveitar esse momento que você juntou a família para fazer o Canvas, para todo mundo ter o compromisso conjunto do que a gente vai fazer em 2023, para conversar sobre coisas que as pessoas não conversam. Sim. O que vai acontecer se alguém na família morrer? O que vai acontecer se em caso de divórcio? A gente vai querer engravidar ou não vai? O que a gente vai fazer se nascer um filho com algum problema de saúde? Porque tudo interfere no financeiro. Exatamente. E as pessoas não conversam. Aproveita esse momento, tá olhando para o ano que vem. Essas coisas que são bem sensíveis, que ninguém conversa, aproveita para conversar, né? Sim. Ajuda muito. Aproveita o momento. Envolve todo mundo, né? É importante envolver todos da família, como você falou. Eu acho que a chance de sucesso quando você envolve todo mundo é maior. E outra coisa, né? O Canvas, acho que a Aline até comentou, o plano nunca é estático, tá? Porque essa ferramenta aqui, ela funciona muito bem juntamente com um outro método que você escolher para você fazer esse planejamento no mês a mês. Porque aqui a gente está olhando o Canvas base anual. Mas você pode
dividir esse ano por mês a mês e você pode escolher o Excel, o aplicativo. Como a gente falou no autoconhecimento, né? Uma das metas é anotar a despesa todo mês. Outra meta é fazer render, economizar 10% do rendimento. Então, você vai precisar de uma outra ferramenta, né? Isso. E ao longo dos anos, a gente como pessoa, a gente evolui. Ou deveria, pelo menos, né? Em conhecimento, em competência, a gente vai evoluindo. Ou seja, a gente vai começar a desenvolver, né, novos meios para chegar nos mesmos lugares. Por isso que o plano ele não é estático, né? Você vai se transformando como pessoa, você vai achando novas formas de fazer as coisas e o Leva plano... experiência, né? Isso, vai tornando o plano mais fácil, né? Então você tem que mudar ele ao longo do tempo. Assim como se eu faço a minha análise no mês a mês e vejo que alguma coisa saiu do meu objetivo, por exemplo, tem uma conta agora, uma despesa básica que entrou que eu não esperava, que eu vou ter que fazer isso aí para sempre. E agora você vai incluir isso aí como sendo algo recorrente, né? Então você vai mudando também e se adequando sempre com o objetivo de fazer lá sobrar os 20% para o investimento. Aí, clareza é vida, né? Então, a partir do momento que a gente usa isso aqui para realmente tirar do campo das ideias, que parece que o campo das ideias é algo muito imaterial, né? Fica muito embaçado e quando você põe tudo no papel, você visualiza. Eu não sei, parece que tudo conspira para que as coisas se materializem. Também, né? Exato. Na tua cabeça, não tem nada escrito. Você está ocupando tua mente com aquele pensamento Com aquela preocupação. Colocou no papel, você liberou espaço para fazer alguma coisa mais útil. Então, assim, até o Luiz comentou no início que as pessoas sentem que quando ela começar a fazer um controle, ela vai perder a liberdade. Mas, na verdade, é muito pelo contrário. Porque quando ela tem controle, aí sim ela tem liberdade, porque ela tem a decisão na mão dela. Porque enquanto ela não tem clareza, ela não consegue decidir nada. Quando ela tem tudo na ponta do papel, na ponta do lápis, né, escrito no papel, de que forma as coisas vão acontecer, aquilo lhe dá responsabilidade, e ter a responsabilidade na sua mão é libertador. Porque aí você pode decidir o que você quer fazer ou não com aquela informação. E isso aqui é fantástico, esse exercício. Pode dar o testemunho dos seus próprios clientes, dos amigos que vão pedir a dica financeira para você. Eu aposto que muitas pessoas que seguem vêm agradecer, mudam de vida, não mudam. A pessoa que segue um planejamento financeiro, como a Aline falou, tem mais liberdade, você vê mais crescimento numa pessoa que tem um planejamento, uma disciplina. Quase 90% das pessoas que chegam com esse tipo de pensamento, assim, da questão da restrição, que não quer fazer o planejamento financeiro porque, eu preciso viver. Mas lembre-se, né, do nosso númerozinho mágico, né? 50% gasto básico, 30% por adicional e 20% para os investimentos. Ou seja, você tem 30% da sua receita para você gastar da forma como você quiser. Exato. Então não tem... bastante, né? Exatamente. Então você vê, não é a privação de nada, é só você gastar de forma inteligente, né? Esse é o primeiro ponto. E outra, né? Outro ponto também que as pessoas falam muito é a questão de, eu não tenho tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas a gente está falando aqui, você às vezes gasta aí 40 horas por semana para ganhar dinheiro. Não vai separar uma horinha na semana para planejar o que você vai fazer com o seu dinheiro? Exatamente. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Arranja um jeito aí. As pessoas, se elas fizessem o cálculo da hora, quanto elas ganham por hora, elas iam saber que vale a pena gastar essa horinha para fazer um planejamento. A dica que a gente deixa para o pessoal é tentem. O máximo que vai conseguir, façam isso por um ano, veja se a vida não melhora. Como eu falei, muitas das pessoas que adotam o planejamento, você não vê a pessoa desistindo de adotar, você vê ao contrário, a pessoa tendo resultados e mantendo o planejamento e aprimorando, como a gente falou, da experiência. Você vai sendo mais fácil e utilizando novas técnicas, né? Desenvolvendo a sua própria técnica. É difícil alguém se arrepender, né? De ter essa disciplina e de conseguir ter dinheiro guardado e usufruir de tudo isso. A gente chama que a pessoa acaba entrando no círculo virtuoso do crescimento. Porque primeiro ela faz o planejamento e aí ela começa a ver o resultado dela ver o resultado disso na vida dela. E isso a motiva para continuar. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai encontrar mais formas de ganhar dinheiro, mais formas de economizar, vai sobrar mais dinheiro. Aí ela vai se animar. E aí vai girando esse círculo virtuoso do crescimento, né? Muito, muito diferente do Zé Boleto, né? Que fica a vida inteira... Dívida, né? Exatamente. Quanto mais dívida você tem, mais você vai ter. Eu estou lembrando aqui de um outro tabu também que tem muito forte, que as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não preciso.
Né? Pô, esse planejamento financeiro é uma coisa para rico. Eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Ou planejamento financeiro é só para rico. Tem muito disso, mas muito pelo contrário. Quanto menos a pessoa tem, mais ela tem que se planejar. Exatamente. Ela tem menos chance de errar. E assim, os investimentos hoje são muito democráticos, né? Assim, você investir no Tesouro Direto, por exemplo, você precisa de R$30. 31 e alguma coisa, né? Hoje. Então, de fato, não precisa ser rico. Com um pouquinho você já consegue se planejar e entender se você ganha pouquinho, o que você pode fazer para ganhar mais, né? Porque nem tudo diz respeito a economizar no cafezinho. Muitas vezes você precisa ter essa noção, porque às vezes economizar no cafezinho de fato não vai fazer grande diferença na tua vida, mas você se planejar para ganhar mais vai fazer muita diferença. Conhecimento, né? Não só do lado financeiro, mas geralmente você vê que a pessoa que ela não busca conhecimento financeiro, ela não busca mais nenhum conhecimento, ela está acomodada em outras áreas da vida. Exato. E esse ciclo, a partir do momento que você busca um conhecimento financeiro, você vai melhorar as suas finanças, tem vontade de buscar outros conhecimentos, aplicar e ganhar mais. Então, como você falou, ou você está no ciclo vicioso do Zé Boleto, da dívida, ou você pode estar do crescimento. Utilizar o planejamento financeiro como uma métrica de performance individual e da família. Também, né? Porque você vê que você é um hábito angular que vai para as outras áreas da vida. E assim como, por exemplo, as empresas grandes, elas têm lá uma série de indicadores, uma série de KPIs para ver como é que está a operação, para ver como é que tá a operação delas. A gente, com uma folha de papel também, a gente pode ter nosso indicador aqui, né? Mostrar como é que a gente está indo, o que a gente pode melhorar. Muito interessante. Então, pessoal, peguem a dica, pratiquem isso, entrem no novo ano com o pé direito. E estamos chegando, né, ao final do nosso episódio, do nosso podcast. Vocês têm mais alguma coisa interessante que lembraram agora para comentar? Acho que é isso mesmo. Acho que conseguimos abranger todo o aspecto, né? Sim, eu acho que foi um papo bem gostoso, rendeu bastante. O que eu diria era comecem. Não deixe para amanhã. Não deixe para o dia 31 de dezembro. Pega a ideia do Luiz e começa a colocar em prática, começa a anotar, começa de pouquinho, você vai pegando gosto, procura uma técnica, procura aplicativo e desenvolve, aplique. Esse é o principal, personalizar a coisa, né? E aqui a gente convida a pessoa a realmente fazer, porque quanto mais personalizado um plano for, melhor, porque a pessoa vai fazer. Mais fácil de seguir. Exatamente. Então, personalize mesmo, encontre o seu tempo ideal para fazer os registros. Faça a categorização correta aqui das contas baseado no seu estilo de vida, que é muito importante. Não minta. Não minta para si mesmo. Exatamente. Seja verdadeiro, então acho que é por aí. Aí a coisa vai realmente... E mesmo se você não é uma pessoa das planilhas, digamos, porque tem muita gente que de fato não é. Tem uma versão à planilha? Você pode imprimir uma tabela, você pode fazer no caderninho, claro. Uma planilha vai automatizar, vai deixar as coisas mais fáceis, mas nada impede de você usar papel, caneta e calculadora. O importante é fazer. Muito legal, Luiz. Legal, muito legal. Dicas muito interessantes. Sim, gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Fiquei bem honrada, Luiz, por você ter aceitado esse convite para fazer parte da nossa história, no pedacinho da nossa empresa. E eu acho que foi um papo bem enriquecedor. Vai ajudar bastante as pessoas a terem noção do que elas precisam fazer para começar a entrar nesse mundo financeiro. E, Luiz, quer deixar seus contatos? Sim. Meu Instagram é luismarjr, tudo junto, tá? Luiz com Z. E tem o site da minha consultoria também, que o pessoal pode acessar ali para ver um pouco mais do nosso trabalho, entrar em contato, que é www.seumelhorresultado.com.br. Muito legal. E eu que agradeço bastante a oportunidade aí, sempre uma honra, foi um prazer aí e muito legal essa oportunidade que vocês me deram de poder falar de um tema tão importante, né, na vida das pessoas, que é o planejamento financeiro. É enriquecedor para todo mundo, a gente acaba aprendendo aqui como entrevistador, a gente aprende junto com o público. Com certeza. Legal. Andressa, mais algum recado final? O recado que eu deixo para o pessoal, então, procurar os artigos da Cuidando do Dinheiro, entender um pouquinho sobre todas tanto quanto ganhar mais dinheiro, economizar dinheiro, investir dinheiro, tudo que está no canvas do Luiz, você vai encontrar mais conteúdo aqui dentro da Cuidando do Dinheiro, em vídeos, em outros podcasts, em artigos. Então, amplie os seus horizontes. Sim, e vocês também podem me encontrar nas redes sociais. O meu @ do Instagram é @_aline.7. E a Cuidando do Dinheiro também está em todas as redes sociais. No LinkedIn você encontra como Cuidando do Dinheiro e no Instagram,
@cuidando do dinheiro no Insta, tudo junto. E é isso aí, muito obrigada de novo. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima, pessoal. Lembrem-se que aqui você pode mais.